Olá, Adult Lovers! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo vai ser um pouco mais informal. Eu quero contar para vocês um pouquinho mais da história da Dolce Alba, como começou toda essa marca, os princípios, os valores, como surgiram os primeiros produtos e contextualizar um pouquinho de onde que eu venho e por que que eu tenho uma empresa de produtos de Vime, né? Então, para dar início na nossa semana de comemoração de 5 anos da marca, eu queria gravar esse vídeo contando como é que foi o início de tudo, porque eu acho que é muito essencial vocês saberem dessa parte para poder também entender todo o resto. Para quem não me conhece, eu me chamo Jaciara, eu tenho 26 anos e eu sou de Rio dos Cedros, no interior de Santa Catarina. E por que que eu tenho uma empresa de produtos de Vime, né? De onde que veio essa ideia? Por que que deu tão certo também? Para vocês saberem, eu tenho uma influência muito grande dos meus pais, César e Norma. Eles sempre tiveram a sua empresa, desde que eu nasci. E o viés assim que eles tinham, principal, né, o principal foco deles sempre foi o trabalho com o Vime, né? Então a minha mãe até chegava a fazer algumas peças quando ela era mais nova, mas no decorrer da empresa e tudo mais, eles acabaram fazendo parcerias com os artesãos da nossa cidade e faziam todo o processo de acabamento na empresa e comercialização desses produtos. Dito isso, vocês devem imaginar já por que eu tenho uma empresa de produtos de Vime, né? Pois bem, desde os meus 16 anos eu comecei a trabalhar com os meus pais na empresa deles, que inclusive fica bem ao ladinho da nossa casa no Brasil. Sempre, enfim, tive contato, né, com esses produtos. E eu também comecei a fazer a faculdade em 2013 de design de produtos, justamente por essa questão deles trabalharem, né, com essa questão de móveis, produtos e tudo mais, porque eu queria ajudar a empresa deles a fazer essa criação de produtos novos. E foi, né, nesse decorrer de 4 anos e meio de faculdade e surgiu a ideia da Dolce Alba, mas logo vamos chegar lá, vamos passinho por passinho. Eu sempre tive muito problema na faculdade por essa questão de eu não encontrar algo que eu realmente estivesse fazendo que condizesse com os meus valores, né? Então eu me sentia muito culpada por estar criando algo no mundo, por criar mais algum objeto, mais um resíduo no planeta. E realmente não teria só vou criar o produto e não vou pensar no depois. Então eu tinha muito esse problema. Que esse problema, no fim das contas, depois virou uma solução quando eu comecei a estudar ecodesign, e foi aí que eu me encontrei, fez tudo muito sentido. E eu tinha muito assim na minha cabeça de que eu era uma pessoa muito diferente, valores muito bem enraizados, que é essa questão da sustentabilidade, pensar no outro, respeito, harmonia, transparência e tudo mais. Além do ecodesign, eu também me encontrei na matéria de tendências de comportamento. E foi nessa matéria de tendência de comportamento na universidade que eu me vi refletida nessas tendências que estavam por vir nos anos seguintes. E era algo que estava previsto para vir, né? Então, essa questão do consumo consciente, marcas realmente mais preocupadas com o meio ambiente e produtos criados realmente com consciência que respeitassem todo o ciclo de produção e pensassem no todo, né? Enfim. Enquanto eu estava trabalhando com os meus pais, eu também estava estudando na faculdade e também essas matérias. E eu percebi dentro da empresa deles que tinham certas coisas que já não estavam mais dando muito certo. E naquela época, isso foi em 2016, foi quando que eu percebi isso, né? E é que o Vime, ele não estava mais sendo tão, não respeitado, mas as pessoas não tinham mais interesse em comprar produtos de Vime. E estava tendo uma caída enorme nas vendas e os artesãos não tinham mais realmente para quem vender. E estava tendo uma caída gigante nas vendas por causa disso. Justamente por causa da fibra sintética, né, que estava surgindo naquela época, porque realmente era um produto muito mais durável do que o Vime. E as pessoas acabaram optando mais pela fibra sintética, que foi o que eu identifiquei naquele momento, né? E quando eu me dei conta disso, eu sendo designer, eu vejo um problema e eu já quero encontrar uma solução. Tudo fez muito sentido, assim, encaixou perfeitamente, né? Conforme eu fui estudando, conforme eu fui vendo essas dificuldades, eu com meu conhecimento de design de produto, eu pensei, não, peraí, que tem algo aqui, alguma oportunidade que dá pra criar
para realmente virar esse mercado e voltar a fazer com que o Vime realmente seja valorizado. E aí, em 2016, eu estava trabalhando com os meus pais, né, fazendo TCC e tudo mais, mas eu ainda estava observando essas questões, assim, de uma pessoa externa olhando, né. Eu vou criar minha marca com essas ideias, com essas coisas que eu quero fazer, porque eu sei que no artesanato dá para inovar, dá para fazer coisas novas. E não precisa cair desse jeito. Eu quero que a cultura do Vime se mantenha por mais alguns anos, ou pelo menos, né, por um bom tempo. Então, o que eu fiz foi, criei o meu projeto chamado Tropicali, lá em 2016 ainda. E era uma marca que basicamente reflete tudo o que eu acreditava. Então, os principais valores que com certeza seguem até hoje, essa questão, né, do slow, de respeitar o ciclo de produção, enfim, do processo, né, de fazer o produto. Importante essa questão do livre de crueldade animal, que nada é testado em animais, nada é derivado de animal. E os principais, né, que é feito à mão e feito no Brasil, além dessa pegada mais atemporal, né, que seja algo que dure por muito tempo. E aí apresentei esse projeto da Tropicali numa feira de inovação e empreendedorismo lá na minha universidade mesmo. E pensei, vou jogar no mundo, ver o que vai dar, ver se as pessoas vão gostar. E confesso que ninguém me apoiou no início. As pessoas achavam que isso era impossível de acontecer, de ter inovação no artesanato, e realmente a parte mais difícil foi com os artesãos. Não convencer aquelas pessoas, mas mostrar para elas de que realmente a minha ideia era uma boa ideia, né? Então, fiquei entre 2016 e 2017 nesse processo de conseguir convencer as pessoas de que minha marca era uma boa ideia. E aí eu aproveitei, né, nessa época que eu estava na universidade, aproveitei e também me inscrevi no concurso de planos de negócios do Sebrae. Pensei, se tem alguém para acreditar nessa ideia, são esses profissionais do mercado, e se eles me derem um aval que realmente funciona, que é algo que faz sentido, então sim que vai fazer sentido continuar essa marca. E foi engraçado porque eu fiquei entre os 5 projetos de destaque dentro de Santa Catarina, então com certeza alguma coisa tinha ali. Então eu continuei esse projeto, e no ano seguinte, em 2017, para eu me formar, eu tinha que fazer o período de estágio, né? E aí eu pensei, bom, não tem melhor momento e não tem melhor lugar do que aproveitar a empresa dos meus pais para aplicar essa ideia da minha empresa, ver se realmente tinha como fazer dar certo. E aí foi no estúdio desse meu estágio que eu descobri que a primeira aposta que eu deveria fazer era investir em uma nova área dentro do artesanato de Vime, que não tinha sido explorada ainda. Porque se os produtos de decoração, né, que eram os clássicos do artesanato, se eles já não estavam mais vendendo, era porque as pessoas não tinham mais interesse. Então eu precisava dar uma cara nova e levar o Vime para uma outra área para que fosse visto de uma maneira diferente. E foram nos acessórios, nas bolsas, que eu encontrei essa oportunidade. Então o meu projeto de estágio foi desenvolvido, né, todo dentro da empresa dos meus pais, e surgiu a primeira coleção de bolsas da Dolce Alba, que foi a linha Nature. Então eram bolsas de Vime com tecidos de upcycling, que eram restos de tecido, né, resíduos de tecido que acabavam sobrando da produção de almofadas da empresa dos meus pais. Surgiu essa ideia, né, de fazer essas bolsas com esses forros de upcycling. E aí, nesse meio tempo todo, né, de 2017, ali nesses primeiros 6 meses, no primeiro semestre, o nome Tropicali não estava mais ressoando, não fazia muito sentido, soava um pouco rude, assim, quando a gente fala Tropicali, parecia algo que não remetia ao que eu realmente queria transmitir com a marca. E aí foi que eu comecei um processo de naming, de estudo, né, ver como é que eu poderia criar o nome dessa marca, porque realmente Tropicali não estava mais fazendo sentido. Enfim, foi nesses 6 meses aí que eu consegui parar para
estudar e tudo mais. E eu cheguei no nome Dolce Alba, que nada mais é do que a doçura da primeira luz antes do amanhecer. Dolce em italiano e Alba em espanhol. Simplesmente é o nome perfeito para o que eu precisava transmitir, que era essa sensação de calma, de inovação, como se fosse um ar fresco, sabe, para o artesanato. E bom, em 22 de junho de 2017, eu lancei oficialmente, né, depois de apresentar o projeto de estágio e tudo mais, eu pensei, não, agora vai, eu preciso lançar essas bolsas. Lancei 3 modelos, não tinha nem 1000 seguidores no Instagram. Demorei 3 meses para vender o primeiro produto, mas eu me empenhei, eu continuei e bom, aqui estamos hoje, né? E basicamente a Dolce Alba se dedicou no primeiro ano a fazer essas bolsas de Vime. Então eu tive muita dificuldade para encontrar, né, fornecedores tanto de Vime quanto de costureiras para me ajudar nessa parte toda técnica de costuras e tudo mais. Então, nos primeiros 6 meses de marca, os artesãos faziam as peças de Vime, mas quem fazia os forros, né? Eu tinha uma costureira parceira que fazia na máquina para mim, mas eu era quem costurava as bolsas à mão. Então eu tava lá costurando o forro do tecido na peça de Vime. E assim, era um trabalho bem relaxante. Eu adoro fazer trabalhos manuais. Só que chegou um momento em que isso ficou insustentável, né? E querendo ou não, em 2018, a marca começou a crescer muito e foi impossível de continuar fazendo isso sozinha. Bom, 2018, a Dolce Alba saiu na West Wing, fiz collab com várias pessoas, várias marcas, enfim, até fiz uma linha do tempo aqui que eu tenho anotado tudo, porque realmente 2018 e 2019 foram anos essenciais assim para fazer muita coisa na marca que eu queria para chegar aonde a gente está hoje, né? Então, por exemplo, em 2018, no início, né, a gente inaugurou o Dolce Office, que era o escritório da Dolce Alba oficial, porque o primeiro escritório da Dolce Alba realmente foi dentro da sala da minha mãe, lá na empresa dos meus pais, invadi o espaço, né? Peguei uma parte da sala dela e 6 meses depois eu tive que expandir já nessa sala para pegar a sala inteira para mim. No ano seguinte, eu já tava com a sala toda, pensei, não, preciso reformar. E aí foi que surgiu o Dolce Office para as pessoas visitarem, conhecerem a marca e tudo mais, para conhecerem os produtos, né? Não lembro certinho quando foi que eu passei para uma outra sala. E aí depois essa sala outra ficou pequena de novo, aí a gente teve que expandir. E aí no ano passado a gente teve que fazer uma reforma muito grande para realmente ter um escritório bem grande que pudesse, enfim, caber a nossa empresa, né? Que tudo funcionasse e fizesse sentido, porque realmente o espaço estava muito pequeno. Mas enfim, voltando lá em 2018, a gente lançou 3 luminárias. E assim, vocês vão achar bem curioso isso, mas sim, a Dolce Alba foi a criadora das luminárias Uluwatu, Ubud e Canggu. Inclusive, uma das principais metas, né, quando que eu fiz o meu plano de negócios lá em 2017, era 2016, era justamente criar a linha de bolsas para ter essa inserção no mercado, né, nessa área nova do artesanato. E logo um ano depois, lançar alguns produtos de decoração que fossem totalmente diferentes do que já tinha no mercado, com uma pegada bem gringa. E ver como é que o mercado ia sentir tudo isso, né? E assim, desde o primeiro momento, o lançamento da coleção de luminárias foi um sucesso, porque até a Dolce Alba já era bem conhecida por causa das bolsas, que foi necessário no mês seguinte a gente já ter outros produtos de decoração, inserir e tudo mais, outros produtos, porque realmente estava sendo muito sucesso. Então, saímos de uma empresa de bolsas para uma empresa 100% de decoração no decorrer desses anos. E foi tudo assim muito rápido, acontecendo também nos momentos que precisava acontecer. E eu tenho muito orgulho de lá em 2018 ter lançado essas 3 luminárias
E vale sempre comentar, né, que o processo de criação de um produto com o artesão é como se fosse uma cocriação, uma collab, né? Eu chego com uma ideia, ele vem com outra ideia e a gente vai mesclando até chegar numa ideia final e no fim acaba sendo uma criação dos dois. E eu fico muito orgulhosa da gente ter lançado essas 3 luminárias, porque apesar das pessoas ficarem muito duvidosas de que isso realmente ia dar certo ou não, elas continuam sendo vendidas até hoje. Elas são super atemporais. Tenho muito orgulho dessa parte da minha jornada com a Dolce Alba. Não quero me alongar demais, mas essa foi basicamente a história do começo da Dolce Alba, como que foi tudo. E agora vocês conseguem compreender um pouquinho mais do porquê que eu tenho uma empresa de produtos de Vime e por que também deu tão certo, né? Porque com a bagagem que meus pais tinham, eu consegui aprender tudo que eu precisava, ter uma base muito sólida. E com o apoio deles, com certeza, isso não teria sido possível. Poder começar a empresa com um investimento muito pequeno e crescer ao longo desses anos, justamente por essa questão, né? Então, muitas pessoas às vezes acabam assustadas, né? Pensando, nossa... Por que tem tantas empresas que acabam vendendo os produtos num preços tão caros e exorbitantes? Porque realmente tem muitas pessoas que, depois que a questão do Vime pegou de volta, né? Em 2018, 2019, foi o boom do Vime. E eu espero que realmente a Dolce Alba tenha sido incentivador nessa parte. Algumas empresas quiseram pegar a onda, né, e acabar se aproveitando, mas a Dolce Alba consegue manter os preços acessíveis do jeito que é, porque realmente a nossa empresa é muito enxuta e a gente tem um contato direto com o artesão, então nós não temos intermediários, né, então por isso acaba sendo um preço mais acessível, mas ainda com um design de qualidade, enfim, com todo esse carinho que a gente coloca, né. Mas enfim, eu quero terminar esse vídeo dizendo que tô muito feliz por chegar nesses 5 anos de marca, poder contar tudo isso pra vocês. Então nos vemos no próximo vídeo e até mais!